Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, louvando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, em mais um culto no lar, culto ao nosso Deus. Louvamos e glorificamos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, eu aqui, você aí, e juntos, mesmo que distantes socialmente falando, mas espiritualmente falando, próximos, graças a Deus. Estamos ligados na videira verdadeira e desta forma somos um. Eu aqui, você aí, e nós estaremos, portanto, nesse período de pandemia, sempre aqui levando a palavra de Deus àqueles que estão impedidos de ir até os templos, pois nós e Adã estamos colaborando com as autoridades sanitárias, autoridades políticas, no que diz respeito ao controle e combate do coronavírus, a Covid-19. Estamos, portanto, com os nossos templos temporariamente fechados para celebrações e reuniões, cultos ao nosso Deus, mas igreja somos nós e, portanto, estamos sempre abertos para o nosso Deus, nosso coração, nossa voz, nossa boca, bem como a mídia, a tecnologia que Deus tem nos dado, temos utilizado desta para levar a palavra de Deus, para anunciar Jesus Cristo como o caminho, verdade e vida, como fonte de vida eterna, como salvação e como socorro bem presente na angústia e na tribulação. Quero cumprimentar nossos irmãos que já estão online conosco, irmã Marlete, irmão Elielso Nunes, o irmão Ezivaldo, que também estão conosco já ligados nessa transmissão. Louvo a Deus pela vida de todos vocês. Aproveito aí para convidá-los a participar das transmissões, mensagens da Palavra de Deus que nós também oferecemos através do meu canal no YouTube. E se você ainda não é inscrito, procure se inscrever e não deixe de ativar o sininho para receber novas mensagens, notificações de novas mensagens para a edificação da tua fé. Quero cumprimentar a irmã Ingrid Martins, a paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Convida a família, convida os amigos próximos, os membros da sua família para fazer deste momento um momento de culto e adoração ao nosso Deus. Hoje nós teremos mensagens da palavra de Deus, nós teremos uma palavra de Deus poderosa, importante para esse momento, os discípulos que abandonaram a Jesus. Nós também teremos ainda louvores, vamos cantar louvores, vamos cultuar o nosso Deus e no final teremos a oração da fé. Eu sou muito grato a Deus pelo que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor da nossa vida, tem feito por nós. Estamos hoje em um dia de grandes vitórias. Você que é uma pessoa bem informada, você que é uma pessoa que procura não se levar pelas mensagens falsas, as fake news, bem como alguns canais de televisão que estão comprometidos com notícias de desgraças e falsas, você que é bem antenado, você deve estar sabendo que hoje foi um dia de grandes vitórias. Graças a Deus, o número de infectados pelo coronavírus aqui em Manaus está caindo de uma forma milagrosa. Eu considero assim um milagre de Deus, bem como em todo o estado do Amazonas, em todo o território nacional. Louvo a Deus porque várias cidades brasileiras, em vários estados brasileiros, a vida já começa a voltar à sua normalidade, aos poucos comércios estão reabrindo, as portas de emprego voltando, as pessoas voltando a sentir o ar da vida, e isso é milagre de Deus. Nós temos estado aqui ao longo desse período de pandemia, levantando as mãos, orando, repreendendo esse vírus e profetizando vida, profetizando cura, profetizando milagres. Enquanto alguns gestores de estado, gestores de município vão para a rádio, vão para a TV para causar pânico no coração das pessoas, porque para essas pessoas quanto mais morte,
Quanto mais doença, mais motivação para buscar de forma escusa, de forma sombria, de forma maquiavélica, recursos que lamentavelmente não são para aplicar na saúde das pessoas, mas para outros fins, dos quais nós sabemos quais são, e infelizmente muitas pessoas estão se utilizando, portanto, dessas ferramentas, TV, rádio e outros meios de comunicação para transmitir pânico, para transmitir terror e para apresentar números que nada mais são do que fake news. Nós estamos aqui para fazer o oposto, estamos aqui para dizer que Deus é maior do que Covid-19, Deus é maior do que o câncer, Deus é maior do que a AIDS, Deus é maior do que o diabo, do que o inferno e tudo que lhe acompanha. Deus é maior. E essa transmissão nada mais é do que um culto que celebramos a Deus em ação de graças por esta semana maravilhosa. Enquanto muitos profetas do caos profetizavam essa semana, uma semana de crescimento, de grande crescimento de números de infectados, de contaminados, nós estamos aqui para celebrar um culto em ação de graças ao Senhor por estarmos vendo através dos veículos de comunicação que são responsáveis, que são verdadeiros, que são comprometidos com a verdade. Estamos acompanhando e vendo que essa semana foi uma semana que, graças a Deus, houve uma redução muito grande do número de pessoas contaminadas e de número de pessoas que também receberam alta das unidades de tratamento, bem como muitos que, graças a Deus, já passaram do período de tratamento, já estão fora de risco, inclusive fora de contaminação. Dessa forma, eu venho aqui para glorificar a Deus juntamente com vocês e dizer grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Cumprimento a irmã Sidonaira Pereira, que também está conosco. Cumprimento-a com a paz do Senhor Jesus. Caio Melo, meu filhão, Camila, vocês que estão aí na Bahia, outro estado que também está sofrendo aí com esse coronavírus, o Covid-19, mas pior do que o vírus, Bahia está sofrendo com mal administradores, com mal gestores, pessoas que lamentavelmente estão investidas da política do quanto pior, melhor. Quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos que estão conosco na Bahia, que estão conosco no Rio de Janeiro, que estão conosco em São Paulo, estão conosco aqui no Amazonas. E vai um abraço especial para o nosso presidente, pastor Jonatas Câmara, ele que é o presidente da IADAN. Meu abraço carinhoso aos meus colegas de ministério de todos os municípios do estado do Amazonas, aqui de Manaus. Um abraço especial à nossa querida igreja IADAN em Carauari, nossos pastores auxiliares, dirigentes de congregações. Meu abraço para os obreiros e obreiras, diáconos, diaconisas, membros e congregados, a minha família querida também. Deus vos abençoe em o nome de Jesus. Bom, como nós começamos nossos cultos sempre em oração, e é o que nós vamos fazer agora. Quero orar por você e convido nesse momento a parar o que você está fazendo. Se a TV está ligada, desliga a TV, desliga o rádio. Se você está cuidando de alguma coisa, dá uma pausa no que você está fazendo. Vamos entrar na presença do Senhor em oração. Eu estou de vera alegre, de vera feliz com o meu Deus. Graças a Deus estamos vendo Deus agindo em favor do mundo, em favor da humanidade na terra, porque o que nós estamos vendo não é só em Manaus, o que nós estamos vendo não é só no Amazonas, nós estamos vendo no mundo Deus agindo. Graças a Deus, muitos países da Ásia já declarando a sua vitória, muitos países da América do Norte também, graças a Deus, da Europa, melhor dizendo, na América do Norte, louvamos a Deus, porque nós aqui também da América do Sul glorificamos a Deus por estarmos vendo Deus agindo e Deus trabalhando em favor da humanidade, porque a humanidade é joia preciosa para Deus. Deus criou o homem e o fez, e a Bíblia diz que dos seus pulmões Deus soprou a vida e, portanto, passou o homem. Isso da forma genérica da palavra, dizer que passou a ser o homem
essa criatura amada de Deus, tão amada por Deus, que Deus todas as coisas fizera com o poder da sua palavra. Já o homem, a humanidade, a Bíblia diz que Deus tomou da terra, e da terra ele modelou com as suas próprias mãos o homem, o fez a sua imagem e semelhança. Deus nos criou e, portanto, Deus está agindo em favor daqueles a quem ele criou, soprou o ar da vida e o tornou imagem e semelhança dele. Deus está agindo, louve a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, se alegre. Deus está agindo, estamos vivendo dias maravilhosos. A vida vai retornar e não vai retornar que era antes, melhor do que antes, eu creio, em nome de Jesus. E eu quero nesse momento convidá-los para que juntos nós possamos fazer uma oração ao nosso Deus e não dê ouvido ao que esses gestores, prefeitos, governadores, não são todos, mas uma boa maioria de hipócritas, fingidos, que aparentemente dizem que estão preocupados com a saúde dos seus munícipes, dos seus cidadãos. Na verdade, não tem preocupação nenhuma e por isso eles vão para levar mensagens de caos, de morte, de desgraça, profecias de maldição. Não dê ouvido a esses profetas de maldição, profetas do caos. Alegre-se no que o Senhor tem nos dito, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Alegre-se, portanto, em saber que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se desliga da televisão e principalmente de alguns canais de televisão, como por exemplo o Globo e outras emissoras e outros canais de televisão e mídia de um modo geral, que só traz notícias de desgraça, aonde apostam na desgraça de outros para que as desgraças dos outros façam deles uma ferramenta de comércio ou crie de uma certa forma audiência, porque desgraça gera audiência e audiência gera dinheiro. O que essas pessoas querem, na verdade, essas empresas, esses gestores, lamentavelmente uma boa parte dos gestores políticos querem é dinheiro. E, portanto, não dê ouvido a esses profetas do caos, profetas de maldição. Ouça a voz de Deus. Deus, na sua santa palavra fiel e verdadeira, ele já vinha nos dizendo há mais de 2000 anos atrás, lá no último capítulo de Mateus, quando ele falava aos discípulos para que fizessem discípulos de todas as nações. Ele sabia o quanto nós sofreríamos nesta vida por nossa missão, por amor a Ele, mas também pelo fato de sermos seres humanos impotentes, lamentavelmente limitados. Ele dissera com palavras fiéis, verdadeiras e dignas de toda credibilidade: eu não vos deixarei só, enviarei para vós outro Espírito, e este estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse lá em Mateus, no último capítulo, não é? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está contigo. Olhe para quem está do seu lado e diga: alegra-te, porque Deus está conosco e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Oremos ao nosso Deus com essa oração de gratidão. O culto hoje é um culto em ação de graças ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós. Meu Deus, obrigado por teu amor, por teu carinho, por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, nós somos sobreviventes, meu Deus, nós somos vencedores. Até aqui tem nos ajudado o Senhor e podemos dizer, meu Deus, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, meu Deus. Obrigado porque o Senhor tem dado vitória, Senhor, ao teu servo, à tua serva, tem nos dado vitória, meu Pai. Vem receber a nossa adoração, esse culto racional que celebramos a Ti em ação de graças pelos números positivos, meu Pai, por estarmos vendo, meu Deus, a mídia comprometida com a verdade, informando, Senhor, andares inteiros de unidades hospitalares vazios, porque deram alta aos seus pacientes em hospitais de campanha já fechados, porque não tem mais a demanda que tinha outrora. Obrigado, meu Deus, é Tu agindo, e agindo Deus, quem impedirá? Te louvamos
e te oramos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém. Que você possa dar um glória a Deus aí na sua casa, no seu apartamento, aonde você está assistindo este culto ao nosso Deus. Quero cumprimentar o irmão Josué Pereira. Deus te abençoe, meu querido irmão, abençoe sua família. Paulinha, Deus te abençoe, irmã Paulinha Costa, paz do Senhor Jesus. Cumprimentar todos os demais irmãos e amigos que estão assistindo este culto ou que vão nos assistir através do YouTube também, porque estaremos daqui a pouco transmitindo Jesus com esta palavra pelo YouTube. Se você ainda não nos segue no YouTube, vá lá, se inscreva no nosso canal Pastor Caio Valença, ative o seu sininho para que você receba notificações de novas mensagens que Deus nos dá para transmitir ao seu coração, e elas com certeza edificará a sua fé e fortalecerá o seu ânimo. Deus te abençoe, muito obrigado por você estar aqui, e nós vamos agora cantar um louvor que já faz parte destes momentos de culto e adoração ao nosso Deus, com Gerson Rufino, ele que canta Vai Passar. Eu dizia agora há pouco que os números são positivos, graças a Deus. Ainda hoje, acessando as redes sociais, bem como os jornais, porque existem mídias que são fake news, mas existe, graças a Deus, mídias responsáveis. Existem algumas poucas, mas existem algumas que buscam a verdade, que sempre procura trazer à comunidade a verdade. E hoje foi um dia assim muito especial, enquanto lamentavelmente muitas pessoas com projetos maquiavélicos, com projetos de corrupção, estão aí dizendo que essa enfermidade está crescendo e o número está crescendo. Graças a Deus nós estamos vendo o número de contaminados, graças a Deus cada dia reduzindo e diminuindo. Quem mora aqui em Manaus, quem está passando por Manaus sabe tanto quanto eu, que quase todos os dias passo em frente ao 28 de agosto, aquela área que fora trabalhada ali como hospital de campanha já está praticamente vazio, já não se vê mais pessoas transitando, indo em busca de tratamento, andares inteiros de unidades hospitalares que foram direcionadas ao tratamento exclusivo do Covid-19 aqui em Manaus já estão vazios, graças a Deus, andares inteiros, leitos vazios, pessoas que já receberam altas, pessoas tratadas. Deus está agindo, e quem pode glorificar Deus comigo? Glorifique ao Senhor. O sul do nosso país, cidades turísticas já voltaram a oferecer o turismo à cidade, muitas cidades do sul do país, cidade do centro-sul do país, graças a Deus, o sangue de vitória que corre pelas veias do Brasil começa a fluir, o coração brasileiro começa a bater em ritmo saudável, e eu creio que daqui para frente, enquanto muitos têm feito profecias, têm trazido profecias de que o mês de maio será um mês de muitas mortes, e que há de vir o pico e que vai crescer o gráfico em nome de Jesus. O mês de maio será o grande mês que Deus vai dizer, quem dá a última palavra, a palavra é Ele, em nome de Jesus. E não é só com relação ao Covid-19 não, porque na verdade hoje mais se morre com dengue no Amazonas, com malária, mais se morre com diarreia, mais se morre com gripe comum do que mesmo com Covid-19. Esta é a verdade, esta é a pura verdade. Tem cidades como, por exemplo, eu posso falar da cidade onde nós cooperamos, trabalhamos, o alto índice de pessoas que estão lá sofrendo com dengue, pessoas que estão correndo risco de vida por causa da dengue, e não é diferente nas cidades do Brasil, principalmente nos estados do Norte, Nordeste, um número enorme de pessoas que estão morrendo nas filas de hospitais com outras patologias e que estão sendo dispensados, estão sendo afastados das unidades de tratamento, das unidades de saúde, e estão retornando para os seus lares com os seus problemas de diabetes, problemas coronários, outras doenças crônicas que pela falta do tratamento, por falta de um procedimento cirúrgico,
estão morrendo e lamentavelmente estão sendo notificados como pessoas suspeitas de Covid-19, mas eu creio que Deus está agindo para curar e sarar não só a nação brasileira, mas o mundo todo. A bem da verdade, essa enfermidade é um vírus perigoso, é algo ainda não muito bem conhecido, não se sabe muito como combater o inimigo, e fica difícil numa guerra você lutar contra um inimigo que você não conhece bem, mas eu vejo Deus agindo, Deus usando médicos, Deus usando cientistas, pesquisadores, infectologistas, eu vejo Deus usando homens e mulheres que Ele tem dado inspiração e sabedoria, e eu creio que no mundo inteiro, daqui a pouco, já vai ter uma disputa entre as nações, quem vai oferecer a vacina de imunização, quem vai colocar à disposição, porque todo mundo vai ter, e daqui a pouco vai ter uma disputa para saber quem mais vai colocar a oferta para o mundo inteiro, porque eu sei que Deus é fiel. Deus está trabalhando, porque há uma igreja que ora, há um povo que está buscando a Deus, e eu creio que isso tudo vai passar. Então nós vamos ouvir Gerson Rufino. Depois dessa canção, nós teremos um momento de leitura da palavra de Deus, teremos mais uma canção, e aí voltaremos com a reflexão da palavra de Deus e a grande oração da fé. Enquanto nós cantamos esse louvor com Gerson Rufino, eu chamo você para não deixar de compartilhar essa transmissão, chamar os seus amigos, familiares e fazer dessa transmissão um culto no lar para o nosso Deus. Levar a sua família de volta ao altar de Deus é celebrar culto ao nosso Papai do Céu. Vamos então cantar com Gerson Rufino para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Aleluia. Tudo que você pediu a Deus Bendito seja o nome do Senhor. está vindo. Esses dias Deus se viu chegar. Glória a Deus. No canto escondido, você mal consegue falar. Eu só ouvi o teu gemido. Escuta aí, ó. Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo. sabe de tudo. Ele conhece a tua dor, o teu sofrimento. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo à sua alma. Aleluia. Deixo que essas lágrimas do rosto Tenha calma. e tenha calma. Porque eu creio, isso é uma verdade. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Aleluia. Mas não vai querer. Deus é maravilhoso. Deixa a esperança. Em você perder. Você precisa crer. Vai chegar Aleluia. a solução de tudo que te acontecer. Você vai ter de volta que Eu creio. Receba em nome de Jesus. só não se desespere. Pelo amor de Deus. Miracleia, Deus te abençoe, Miracleia.
Sara, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Micael, Jeane, Josafá. Essa mensagem é tremenda, receba aí. Mudar seu mundo. Glória a Jesus. Ele está enviando consolo E a tua alma. Escute essas lágrimas do rosto. Glória a Deus. E tenha calma. Aí, ó. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Já está passando. Em nome de Jesus. Deus maravilhoso. Deixe a esperança. Você morrer. Se você crê que eu creio, vai chegar. Deus seja louvado, aleluia. Josadac, meu filho, um abraço. Aleluia. Pelo amor de Deus. Que louvor maravilhoso, eu creio. Na verdade, não vai passar, já está passando, em nome de Jesus. Logo, logo, nós iremos ver tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que lamentavelmente esse vírus destruiu, todas as mazelas, todas as desgraças e as percas. Eu creio que o Senhor vai começar a restituir, o Senhor vai te dar graça, sabedoria para recuperar, portas vão se abrir. Você que está desesperado com situações econômicas, financeiras, acalma o teu coração, confia no Senhor. Pega aí a sua Bíblia, vamos fazer uso da palavra de Deus. Vamos a um texto da palavra, nós vamos ler um texto da palavra e nós vamos para mais uma página musical. Vamos ouvir uma voz, saudosa voz, ele que já descansa com o Senhor, foi cantor de música popular brasileira, de épocas passadas, mas que aceitou Jesus como seu Salvador e se tornou um cristão que dera testemunho verdadeiro de transformação de vida, indo às redes de televisão, canais de televisão em rede nacional, pregar para os seus colegas que eram de outrora do mundo, e ele que canta porque ele vive. Eu estou falando de Nelson Ned. Daqui a pouco nós vamos trazer em saudosa lembrança a voz deste grande homem de Deus. Era um pequeno grande homem de Deus, pequena em estatura, mas de uma voz de ouro, e ele vai cantar, e nós vamos cantar juntos porque ele vive. Mas pega aí a sua Bíblia, João capítulo 6. João capítulo 6. Você está recebendo uma palavra de Deus. Essa é uma transmissão da IEADAN em Carauari. Esse que vos fala é o vosso amigo de sempre, pastor Caio Valença. Abraço nesse momento todos os nossos irmãos que, independente do credo religioso, do rótulo denominacional, evangélicos ou católicos, abraço a todos dizendo que Deus nos ama e o seu amor nos alcançou. Lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não é? Então nós fomos alcançados por esse amor de Deus. Pega aí a sua Bíblia, João capítulo 6.
eu quero ler versos 66, 67 e 68. Vamos fazer a leitura e depois nós vamos voltar com uma palavra de Deus para o seu coração, através de Nelson Ned, e a reflexão. Vamos lá, João 6, você pode pegar a sua Bíblia aí, capítulo 6, o verso 66 diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Verso 67. Então disse Jesus aos 12, porventura também vós quereis retirar-vos? Verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Olha essa resposta, que resposta inteligente, sábia, crente de Pedro, não é? Pedro, Simão Pedro, ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Glória a Jesus. Vamos cantar com Nelson Ned, para a glória de Jesus. Aleluia. Canta também aí. Deus vai sarar seu coração com essa mensagem. Deus enviou seu Filho amado para em meu lugar na cruz morreu. Glória a Deus. Mas ressurgiu. Glória a Deus. Você pode crer. Posso crer no amanhã. Temor não há. Mas eu venci. Glória a Deus. Que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. E Quando enfim chegar sem medo, então, é verdade. terei vitória, pois lá na glória verei Jesus, que vivo está. E porque Ele vive, glória a Deus. Aleluia. Temor não há, Mas eu vencer. e a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, que coisa linda, como é bom servir a um Deus que tudo pode, né? Um Deus que venceu a morte, que ressuscitou, e se Ele ressuscitou, ressuscitou para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância, graças a Deus. Eu quero agora te convidar a meditar, vamos juntos,
meditar nesse texto da palavra de Deus. Se você me perguntasse qual seria o tema desta mensagem, eu coloquei aí, mesmo que um subtema, porque esse texto fala dos discípulos que abandonaram a Jesus. Eu diria que o tema dessa mensagem seria os tipos de discípulos que estavam em torno de Jesus, ou que seguiam a Jesus. Esse texto da palavra de Deus, o qual nós lemos em João capítulo 6, do verso 66 a seguir, fala da continuidade do sermão de Jesus Cristo. Isso começa lá no capítulo 5. Jesus Cristo, ele começa a falar, ele começa a se apresentar, não é, como o Filho de Deus. Em um determinado momento, no capítulo 6, a Bíblia diz que o Senhor, ele faz multiplicação de pães e muitas pessoas estavam ali com Jesus, não é? E usufruíram, portanto, do benefício dos milagres de Jesus, não é? Nesse capítulo também Jesus anda sobre as águas do mar, Jesus se apresenta como o pão da vida, mas em um determinado momento Jesus começa a pregar, não é, contra o pecado, e ele começa então a apresentar o plano de Deus para a salvação através dele, e da necessidade das pessoas mudarem, da necessidade das pessoas se converterem, da necessidade daqueles que estavam em torno de Jesus, quando Jesus pregava, da necessidade deles reconhecerem que Jesus Cristo era o caminho, a verdade e a vida, que ele era e não é, o pão enviado de Deus para a vida da humanidade. E Jesus, ele sempre foi muito direto, não é? A verdade, ela dita, enquanto para alguns a verdade edifica, a verdade sara, para outros a verdade incomoda, não é? A verdade incomoda. E nesse texto, Jesus, ele está exatamente pregando a verdade, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele nunca foi fake news, ele sempre foi muito verdadeiro, a sua palavra sempre muito verdadeira, ele não usava de meio termos. Hoje, lamentavelmente, se vê muitas igrejas, muitas denominações que já não pregam o verdadeiro evangelho de Jesus, não prega contra o pecado, não prega contra o mundanismo, contra a carnalidade, contra o sistema pecaminoso chamado iniquidade, porque acham que isso vai ferir alguém, isso vai afastar pessoas, e lamentavelmente hoje Jesus já não é muito bem-vindo em muitas igrejas. A bem da verdade, Jesus hoje não é muito bem-vindo em muitas igrejas. A agenda de Jesus sempre está aberta para quem deseja convidá-lo para entrar nos seus templos, não é, nas suas casas de orações, mas infelizmente nem todos hoje recebem Jesus nos seus templos, no seu coração. São mais de ouvir o que querem ouvir, o que agrada os seus ouvidos, menos a verdade. E acontece nesse texto que nós lemos exatamente um momento que Jesus está falando a verdade, porque muitas pessoas estão procurando ele não para conhecer o meio de salvação, não para reconhecer os seus pecados e em Jesus receber absolvição ou perdão dos seus pecados. Não estão procurando Jesus porque querem conhecer a verdade que poderia os libertar do pecado e da iniquidade, mas estavam lá porque Jesus multiplicava pão, estavam lá porque tinham comida e por essa razão estavam, e nada mais, estavam por outros motivos ali com Jesus. Jesus começa a falar então de uma forma muito séria, verdadeira, como sempre ele falou, e a Bíblia Sagrada diz que a partir desse momento muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com Jesus. Eu vou aqui, são muitos os tipos de discípulos que viviam em torno de Jesus, mas eu vou pelo menos apresentar 4 tipos de discípulos que sempre estavam em torno de Jesus. Vale ressaltar que aonde Jesus estava havia sempre uma multidão de pessoas. É por isso que eu tenho aqui várias pessoas assistindo essa pregação, essa palavra de Deus.
não estão aqui por causa do pastor Caio, mas estão aqui porque sabem que Jesus está aqui e essa palavra é dele, por isso há uma multidão de pessoas aqui. E era assim, aonde Jesus estava sempre havia uma multidão de pessoas. E no meio daquela multidão que vivia em torno de Jesus, haviam pelo menos 4 tipos de pessoas que estavam em torno de Jesus. Ao final dessa ministração, eu vou lhe perguntar qual o tipo de discípulo é você que também está em torno de Jesus ou no meio da multidão que segue a Jesus. Bem, eu poderia começar enumerando por um tipo. Havia no meio daquela multidão que andava em torno de Jesus os curiosos, aqueles que andavam no meio da multidão que seguia Jesus por curiosidade. Sempre havia alguma coisa que chamava a atenção das pessoas. Era uma mensagem, era um discurso ou era um milagre, alguma coisa que chamava a atenção das pessoas. Aconteciam ali no meio daquela multidão através de Jesus Cristo. E haviam, portanto, esses, os curiosos. Não estavam ali porque amavam a Jesus, não estavam ali porque queriam conhecer a verdade que Jesus Cristo pregava, não estavam ali porque queriam se aproximar de Deus, mas estavam ali porque eram curiosos. Não tinham compromisso nenhum com Jesus, não tinham compromisso nenhum com Deus, mas por curiosidade procurava sempre estar e havia sempre no meio daquela multidão que estava em torno de Jesus os tais curiosos que até os dias de hoje existem no meio da multidão que segue Jesus, que estão dentro dos templos por curiosidade, pelo que ouviram falar acerca daquela igreja, sobre os louvores, sobre a liturgia de culto, sobre a simpatia do pastor, que é simpático, sociável, enfim, estão ali mais por curiosidade, para ver como é que funciona, mas não que queira ter compromisso com Jesus, não que ame a palavra, não que goste, não que se sinta edificado pela palavra de Jesus. Então, havia esse tipo no meio da multidão que estava em torno de Jesus, os curiosos. Eu começo então falando desse tipo, que na época do ministério de Jesus já existia e até os dias de hoje existem, e que é um grande número, faz parte de um grande número, portanto, dessa multidão que no mundo inteiro diz que anda em torno de Jesus. Mas além dos curiosos, havia um segundo tipo, que eram os interesseiros. Eram aqueles que estavam ali por mero interesse. Como o texto que nós lemos no capítulo 6 de João, a Bíblia fala que Jesus, ele multiplicou o pão, e vale ressaltar que Israel estava ali sob o domínio de Roma, cessado dos seus principais direitos, passando por grandes dificuldades, passando por fome, passando por miséria, e pão era o alimento super importante, era, portanto, algo muito atrativo e necessário diante de uma situação que se encontrava Israel. E a Bíblia diz que daqui para ali Jesus estava lá multiplicando pães. Então, assim como muitos daqueles que estavam em torno de Jesus, no meio daquela multidão, estavam por curiosidade, também havia os interesseiros, aqueles que estavam lá por causa do pão que eles poderiam receber de Jesus Cristo, mas também interesseiros porque estavam doentes, estavam enfermados e tinham ouvido falar que Jesus Cristo curava as pessoas de todas as doenças, de todas as enfermidades. Então procuravam Jesus para ser curado, procuravam Jesus para ser libertos, procuravam Jesus para serem abençoados. Então havia esse tipo também de discípulos que acompanhavam Jesus, os interesseiros. Lá na época de Jesus, e não diferente nos dias de hoje, são muitos os que estão dentro dessa multidão que diz que segue Jesus, dentro dos templos, das casas de orações, não porque querem ter compromisso com o Senhor, não porque amam o Senhor, não porque amam a palavra de Deus, não porque desejam renunciar a si mesmo para seguir a Deus e a sua palavra, mas por meros interesses, porque não encontrou na medicina cura,
correu para a igreja e está lá dentro da igreja, está lá buscando a Jesus, porque não conseguiu um emprego e aí ouviu falar que Deus dos crentes é Deus que abre portas que ninguém abre e que Deus age onde ninguém pode agir, e por interesses estão hoje dentro dos templos, estão hoje procurando Jesus, estão procurando Deus, mas não porque querem ter compromisso com Deus, não porque amam a Jesus Cristo, mas por meros interesses. Haviam no meio da multidão de Jesus esse tipo de discípulos que estavam ali por meros interesses, porque eram interesseiros, só por interesses, e lá estavam os curiosos e também os interesseiros. Mas havia um terceiro tipo de discípulos que formava aquela grande multidão que vivia em torno de Jesus. Eu chamo de os acusadores. Eram aqueles que não estavam lá por curiosidade, não estavam lá por interesse, e os seus propósitos eram tão somente acusar, procurar alguma coisa, procurar alguma falha, procurar algum defeito em Jesus para ter do que acusá-lo. Existem esses tipos, desde lá de Jesus até os dias de hoje, que não tem compromisso com a palavra de Deus, porque se tivesse amava, seria longânimo, seria misericordioso, seria pacífico, seria do perdão e não da acusação, e estão dentro dos templos para acusar, para apontar o dedo, para ver defeito, procurar defeito. Ele muitas das vezes sendo o mais imperfeito, sendo o mais injusto, sendo o menos contribuinte, o menos cooperador, o menos comprometido, mas se destaca por ser o mais acusador, aquele que está lá com o dedo indicador apontando sempre para o defeito de A, de B e de C. Haviam, portanto, no meio da multidão de Jesus, aqueles que nós chamamos de discípulos acusadores, aqueles que se diziam discípulos, estavam no meio da multidão que vivia em torno de Jesus, mas tão somente com uma missão: procurar encontrar em Jesus alguma falha, algum erro, algum defeito, algum pecado, para ter do que acusar Jesus Cristo. Hoje não são poucos os tipos que estão por aí se vestindo de discípulos, mas que infelizmente estão somente para buscar defeito, apontar defeito, acusar. Mas a Bíblia também nos diz, eu falei dos 3 primeiros tipos, dizendo que eu classificaria 4 tipos de discípulos que viviam no meio da multidão que estava em torno de Jesus. Eu disse que o primeiro discípulo são os curiosos, aqueles que estão lá por curiosidade para ver Jesus, ver as coisas que ele fazia e falava, mas totalmente descomprometido com Deus. Eu falei dos interesseiros, que estavam lá procurando Jesus, mas porque estavam doentes e Jesus curava, estavam possessos e Jesus Cristo libertava, estavam lá de alguma forma carente de algo que só Jesus poderia lhes dar. E eu falei também do terceiro tipo, os acusadores. Mas eu tenho o 4º tipo, os discípulos, ou seja, aquela massa de pessoas que eram chamadas de discípulos, de seguidores de Jesus, que andava em torno de Jesus. Essa massa não era só formada por interesseiros, não era só formada por curiosos, não era só formada por acusadores. Haviam também os adoradores, haviam aqueles que estavam ali em torno de Jesus porque reconheciam em Jesus a vida eterna, reconheciam em Jesus Deus manifestado entre os homens, reconheciam em Jesus a vida eterna, reconheciam em Jesus o Cordeiro de Deus, o perdoador, reconheciam em Jesus o perdão, a graça de Deus manifestada entre os homens, e amavam a Jesus incondicionalmente. Havia, portanto, uma grande massa humana que caminhava em torno de Jesus Cristo, como os curiosos,
como os interesseiros, os acusadores, mas também havia os adoradores, que não largavam os pés de Jesus, que incondicionalmente, de dia e de noite, estavam com ele. A exemplo do texto que nós lemos, Jesus Cristo tendo pregado um sermão verdadeiro, com palavras de revelações dos verdadeiros interesses, intentos do coração daqueles que estavam em torno de Jesus. A Bíblia diz que naquele momento muitos dos discípulos, está aí no versículo 66 de João 6, muitos discípulos agora voltavam para as suas vidas, os seus lares, e abandonavam a Jesus, muitos, mas a Bíblia Sagrada diz aqui no versículo de número 68, verso 67, quando Jesus se dirige aos seus 12, a Bíblia diz que Jesus se dirige para eles e diz: e vocês também não vão me abandonar? Vocês também não vão me deixar como me deixaram essa multidão que agora, não aceitando a palavra verdadeira, a verdade que liberta, não é? Eles saíram, foram embora, vocês também não vão voltar para os seus lares? Vocês também não vão me abandonar? A Bíblia diz que Simão Pedro, olha aí um verdadeiro adorador, um verdadeiro discípulo de Jesus, a Bíblia diz que Pedro se dirige ao Senhor e diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Como quem diz: eu não estou aqui, nós não estamos aqui pelo pão que tu multiplicou, pelo peixe que tu multiplicou, nós não estamos aqui pelos milagres que o Senhor fez, mas nós estamos aqui porque reconhecemos que tu tens a palavra da vida eterna, que somente no Senhor nós temos vida eterna, que somente no Senhor nós podemos viver eternamente. Eles reconhecem Jesus Cristo, Jesus como o Cristo de Deus, eles reconhecem Jesus Cristo como Deus, como Senhor, como aquele que era, que é e será para todos sempre, Senhor, Criador dos céus e da terra, mas também dom gratuito de Deus para a vida eterna da humanidade. Aleluia! Então havia no meio daquela massa humana esses 4 tipos de pessoas. Haviam lá os curiosos, que procuravam estar próximo de Jesus por mera curiosidade, porque eram curiosos, queriam ver como é que estavam as coisas, o que Jesus estava fazendo, o que estava acontecendo. Haviam lá os interesseiros, aqueles que estavam por um interesse, porque estavam carentes de alguma coisa que Jesus Cristo poderia fazer por eles. Estavam lá os acusadores, que estavam lá com o olho de coruja em cima, atento para encontrar defeito, falha, pecado em Jesus Cristo, coisa que, graças a Deus, nunca encontraram, porque Jesus Cristo sempre fora santo, santo e santo. Portanto, essa é uma das razões pela qual Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou exatamente porque nunca pecou, e a morte só tem autoridade, a morte só tem poder sobre o pecado, uma vez que Jesus Cristo nunca pecou. Então a Bíblia Sagrada diz que no 3º dia de sepultado, Jesus Cristo ressuscitou, porque não encontrou a morte, não encontrou em Jesus pecado, e lá estavam, além dos acusadores, estavam os adoradores, aqueles que adoravam o Senhor incondicionalmente. Adorava o Senhor não pelo que Ele fazia, mas pelo que Ele era. Quantas pessoas hoje estão enchendo os templos, as casas de orações, mas que infelizmente os seus corações estão longe de Deus, e às vezes até louva a Deus com os lábios, com a boca, com a voz, mas o coração está longe de Deus. E hoje o Espírito do Senhor faz a seguinte pergunta: qual tipo de discípulo você é? O primeiro, os curiosos; o segundo, os interesseiros; o terceiro, os acusadores; ou o quarto, os adoradores? Eu louvo a Deus, porque eu sei que você que está me assistindo, você não faz parte do primeiro tipo, nem do segundo, nem tampouco do terceiro. Você é do tipo adorador, aquele que adora o Senhor incondicionalmente, que serve o Senhor incondicionalmente. Quantos nesse período de pandemia, pelo fato de não terem os templos para congregar, deixaram de orar, deixaram de ler a palavra de Deus, deixaram de ofertar, deixaram de dizimar, deixaram até de se postar
como um cristão, o seu linguajar, a sua mente, o seu coração, o seu estilo de vida mudou pelo simples fato de não ter os templos abertos e não estar congregando, e por essa razão mudou o seu jeito de ser, o seu jeito de viver. Os verdadeiros adoradores são fiel a Deus em tempo de paz, mas também em tempo de guerra. Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor, servem a Deus, vivem para Deus em tempos fáceis, mas também em tempos difíceis. Os verdadeiros discípulos de Jesus estão com Jesus, estão ligados, fiel ao Senhor em tempo de saúde ou em tempo de pandemia. É por isso que nós estamos dentro dos nossos lares, graças a Deus, nesse lugar que ainda é inviolável. O lar, a residência é um espaço inviolável, e nós estamos ainda usufruindo desse direito, de termos o direito, não é, assegurado por lei, de dentro dos nossos lares, desse espaço inviolável, abrir a nossa voz, o nosso canto, e aqui orar, e aqui ler a palavra, ouvir Deus, falar de Deus, cantar, testemunhar. Isso aqui é também dizer: eu sou um discípulo de Jesus. Um verdadeiro discípulo de Jesus adora Ele na saúde ou na enfermidade. O verdadeiro discípulo de Jesus adora Ele na bênção ou na provação. O verdadeiro discípulo de Jesus é fiel a Ele, perto, dentro da igreja, ou longe da igreja. O verdadeiro discípulo de Jesus fala como Simão Pedro falou: para onde nós iremos, Senhor, se Tu tens o poder e a palavra da vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor. Que tipo de discípulo você é, afinal? Ou que tipo de discípulo você está sendo nos dias de hoje? Hoje eu trago essa palavra de Deus para te dizer: o Senhor Jesus espera dos seus discípulos nesses dias aquele comportamento dele, porque Jesus Cristo fora o maior exemplo. Há quem olhe para Paulo e diga que Paulo foi um grande exemplo de cristão, de servo de Deus, melhor dizendo. Há quem diga que Pedro foi um grande exemplo de servo de Deus, e é verdade, foram mesmo grandes exemplos, homens de Deus, servo de Deus, mas ninguém fora mais exemplo de um verdadeiro servo de Deus do que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo era aquele que não apenas usava da oratória, não apenas ensinava ser servo de Deus com mensagens, mas com exemplo, com modelo de vida próprio. Ele era tão fiel a Deus que a Bíblia diz que no dia em que ele foi ser batizado, o Espírito Santo transmitiu uma palavra de Deus, o Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem o meu coração se enche de alegria e de gozo. Eis aí um testemunho de Deus, o Pai, acerca de um verdadeiro servo de Deus, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo espera que nós sejamos como Ele é e como Ele foi diante do Pai, verdadeiro, sincero, transparente, incondicionalmente comprometido com o Senhor. O Senhor continua estando ao seu lado, quer você estando perto ou longe da igreja, Jesus está perto de você. Quer você esteja na sua cidade ou longe da sua cidade, Jesus está com você. Quer você esteja longe ou perto dos seus pais, Jesus está com você. E nós temos que dizer, como Simão Pedro disse: para onde nós iremos, Senhor, se Tu tens a palavra da vida eterna? Muitos discípulos abandonaram Jesus naquele dia, mas os 12, representados por Simão Pedro, disseram: nós não podemos te deixar. Para onde nós iremos? Nós não temos outro caminho, nós não temos outra porta, nós não temos outro acesso a Deus, senão Jesus Cristo. És o nosso único acesso a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fecho aqui essa ministração dizendo a você, meu amigo, meu irmão, minha irmã: independentemente da situação que você está, do que você está vivendo, do que você está passando, seja fiel ao Senhor. Não sirva a Deus pelo que Ele faz,
mas sirva a Deus pelo que Ele é. Não sirva Jesus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, porque muitos estão hoje procurando igrejas porque estão precisando de um milagre, porque estão precisando de uma intervenção, mas logo que Jesus, Ele age em seu favor, viram as costas e desaparecem, e a partir dali não tem mais nenhum interesse de buscar a Deus. O Senhor, Ele é contigo, e não abra mão desse amigo fiel e verdadeiro que é Jesus Cristo. Eu quero orar por você, eu quero apresentar a Deus a tua vida, eu quero apresentar a tua família, eu quero apresentar o teu ministério, eu quero apresentar a tua empresa, os teus negócios. Deus ainda é e sempre será Deus que tudo pode. Deus te abençoe. Eu então coloco aí para a sua reflexão essa palavra. Que tipo de discípulo você é? Os curiosos, faz parte do tipo de curiosos, interesseiros, acusadores ou adoradores? Eu creio que nós fazemos parte desse tipo, dos adoradores que adoram o Senhor incondicionalmente. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Oro ao Senhor para que hoje haja reconciliação, oro ao Senhor para que hoje haja salvação, oro ao Senhor para que hoje haja restituição de dons espirituais, que o Espírito Santo venha sobre você, renovar os dons espirituais. Você que há tanto tempo não fala mais em línguas, há tanto tempo você que não chora, porque não sente mais a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, orar para que hoje seja restituída a tua comunhão com Deus. Levante as suas mãos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tua palavra, obrigado, meu Deus eterno, porque o Senhor tem nos revelado essa verdade que nos liberta, como diz a tua palavra no capítulo 8 do mesmo Evangelho de João, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu Deus, eu oro nesse momento te pedindo que o Senhor venha, meu Pai, de encontro à necessidade desta alma, à necessidade desta vida, meu Deus. Senhor, restitui os dons do teu Espírito Santo nessa vida, que volte essa pessoa a sentir a tua presença, falar em línguas, meu Pai, que volte a ter visões, que volte a ter revelação, que volte a ser usado por Ti na pregação do Evangelho, na oração da fé, curando os enfermos, na autoridade de Deus, repreendendo os espíritos imundos. Meu Deus, mas mais do que isso, renova o nome dessa pessoa no livro da vida, perdoa-lhes os seus pecados e não os deixa, Senhor, que te abandonem, como muitos dos discípulos desse texto te abandonaram. Nós queremos aqui fazer nossas as palavras de Simão Pedro: para onde nós iremos, Senhor, se Tu tens a palavra da vida eterna? Meu Deus, eu quero nesse momento, meu Pai, orar por essas pessoas enfermas. Repreenda a enfermidade, meu Deus, repreenda essa dor que está incomodando e está trazendo preocupação, essa pessoa que está preocupada, porque há vários dias vem sentindo febre, vem sentindo dores no seu corpo, estão preocupadas com essa sintomática. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor coloque a tua mão saradora sobre ele, sobre ela, repreenda em nome de Jesus a enfermidade, repreenda o vírus, repreenda, meu Deus, a patologia crônica, em nome de Jesus, meu Pai, normaliza a pressão, vem, meu Deus, trazer de volta a saúde para este corpo, para esta vida, meu Pai, e a saúde da alma também traz a paz e a alegria ao coração dessa pessoa. Meu Deus, eu oro pelo mundo, meu Pai, e te apresento a humanidade na face da terra. Eu sei que Tu já estás agindo, meu Deus, continua soprando, sopra, meu Deus, em favor da humanidade na face da terra, como o Senhor fez lá há muitos anos atrás, meu Deus, lá por volta de 1916, 18, quando o Senhor soprou contra aquela gripe espanhola. No ano 2020, vem, meu Deus, soprar contra o coronavírus, o Covid-19, meu Deus,
e que volte, meu Pai, a humanidade, volte, Senhor, a usufruir da vida que é dom do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus te apresento o Brasil, Senhor, sara o Brasil desses vírus, meu Pai, não só do coronavírus, mas da corrupção que está matando, Senhor, mais do que o Covid-19, meu Deus. Eu coloco nas tuas mãos, meu Pai, esse país, te apresentando o presidente que está, meu Deus, remando contra a maré. Que o Senhor lhe dê força, lhe dê sabedoria e ajuda, meu Pai, para que seja desmontado esse estado de ditadura, esse estado, Senhor, marxista, socialista, esse estado miserável que quer implantar em nossa nação. Meu Pai, que o Senhor possa dar vitória ao governo federal e vem, meu Deus, dar vitória ao teu povo, aqui no Amazonas, em todos os estados brasileiros, em todas as cidades, em território nacional. Nós oramos, meu Deus, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Diga, eu recebo a minha bênção, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus porque eu sei que eu, você, nós fazemos parte desse tipo dos adoradores que adoramos o Senhor e servimos o Senhor incondicionalmente, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ele é o dono da palavra e da vida eterna. Glória a Jesus. Eu quero nesse momento agradecer a Deus por tua vida. Eu senti que o Senhor curou pessoas aqui, que o Senhor Ele operou milagres em favor de pessoas aqui. Eu creio em nome de Jesus. Dá o seu testemunho, dá o seu testemunho. Jesus precisa ser glorificado pelo que Ele faz na tua vida. E eu quero, como já é de praxe fazermos aqui em nome de Jesus, como servo de Deus, por graça e por misericórdia, não por mérito, não por ser perfeito, mas por graça e misericórdia de Deus, quero aqui me vestir do ministério que Deus me deu de profeta, de bênção. Não sou profeta de morte, não sou profeta de caos, profeta de bênção, para em nome de Jesus profetizar sobre a tua vida uma semana gloriosa, uma semana maravilhosa, uma semana que Deus vai te surpreender, uma semana que Deus vai te surpreender. Te prepare, essa semana o Senhor vai te surpreender, o Senhor vai fazer aquilo que você há tempo está confidenciando a Ele o seu coração, e você vai ser surpreendido. E profetizo a tua vida, a presença de Deus continuamente. E em nome de Jesus Cristo, anulamos toda a palavra de maldição, toda a palavra de morte, toda a palavra de pandemia. Nós anulamos na autoridade do nome de Jesus. Palavras proferidas contra você, a sua família, a cidade aonde nós moramos, o estado aonde nós moramos, a nação aonde nós moramos, em nome de Jesus, esteja anulada a palavra desses profetas do caos que vão para o rádio, nunca foram de estar dentro de emissora de televisão, nunca foram de estar dentro de estúdio de rádio, não entende nada de infectologia, não entende nada de medicina, e agora muitos políticos se tornaram infectologistas, se tornaram agora especialistas em vírus, viralistas, se tornaram especialistas, não perde um dia, não perde um horário para estar diante de um microfone em estúdio de rádio, em estúdio de televisão, para promover caos, para promover pânico, para colocar no coração das pessoas medo e pânico, porque eles sabem, são políticos maquiavélicos, são histeristas, com mensagens de histerismo, maquiavélicos. Eles sabem que uma população amedrontada em pânico se torna uma massa de manobra e faz o que bem querem. E estão nessas rádios, estão nessas televisões, estão nessas mídias para investir contra o coração, contra a vida, as emoções, levando pessoas ao pânico, levando pessoas a depressões e levando pessoas até a suicídio.
muitos. Olhe nas estatísticas, procure se informar e você vai ver que o mês de abril, o número de pessoas que cometeram suicídio neste ano fora maior do que no ano passado. Cresceu o número de pessoas que se suicidaram. E sabe quem são os responsáveis? São esses políticos corruptos que estão usando rádio e televisão para transmitir medo, pânico no coração das pessoas, para que dessa forma possam vender o mal, possam vender a desgraça, atrair recursos e dessa forma se apropriar desses para os seus fins escusos, que nós não sabemos. Em alguns casos até sabemos, mas a maioria não sabe. Mas Deus está vendo e que vão prestar conta com Deus. Deus vai usar a Polícia Federal, Deus vai usar instituições de segurança, de investigação, e eu creio que vão pagar o preço, porque vidas pertencem a Deus, e por conta disso muitas pessoas estão se suicidando, outras estão depressivas, deprimidas, outras estão morrendo dentro dos seus próprios lares, desanimados, amedrontados, e eu venho aqui em nome de Jesus dizer: tenha calma no seu coração, Deus está no controle de tudo, e em nome de Jesus, esses caixões que foram comprados serão guardados em depósitos, porque não serão utilizados nessa pandemia em nome de Jesus. Essas covas abertas vão continuar abertas, o número natural seguirá a ordem natural, mas não por conta do avanço dessa doença, dessa Covid-19. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, anulada seja essa palavra dita contra a nossa cidade através dessa rádio e através desses hipócritas que estão aí se utilizando desses fins, desses meios de comunicações para implantar medo e pânico no coração da população. Em nome de Jesus, maio será o mês do milagre, maio será o mês em que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, vai soprar forte em favor da humanidade para a glória e honra de Jesus. Deus abençoe o mundo, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o presidente da República, Deus abençoe a tua casa, a tua vida, Deus abençoe Carauari, Deus abençoe Manaus, Deus abençoe a tua casa, a tua cidade onde você está me assistindo, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, bate aqui e diga glória a Deus, levante a mão e glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha cunhada, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha ovelha, Deus te abençoe, queridos, você que me assiste, você que está me assistindo aqui, mas que também vai me assistir na gravação, vai me assistir lá no YouTube. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu tudo. Vamos fazer o seguinte: derruba os teus celeiros, amplia, porque o Senhor Deus que está agindo em favor do seu povo vai fazer vir bênçãos muito maiores do que aquelas que você tinha antes da pandemia. Deus vai te dar muito maior depois da pandemia. Vai passar em nome de Jesus Cristo. Muito bem, aqui encerro me despedindo na paz do Senhor. Deus te dê uma noite abençoada, uma semana abençoada. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá no YouTube, procura lá, Pastor Caio Valença, se inscreva no nosso canal, ative o seu sininho para receber notificações de mensagens da Palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem, pegue agora essa mensagem pelo seu Facebook, pelo seu Twitter ou até mesmo pelo YouTube. Compartilhe, o quanto mais você puder compartilhar essa mensagem, mais vidas serão edificadas por essa palavra de Deus. Somos discípulos adoradores, que adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Um beijo, Carlos, Georgina, Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço, estou vendo o meu Josadac, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe em nome de Jesus. André, Deus te abençoe. Irmã Bena Alves, Deus abençoe, vocês sempre estão aqui. Irmã Marlete, Deus abençoe. Raimundo Gomes, Deus abençoe em nome de Jesus. Um beijo no coração, até a nossa próxima transmissão. Espero vocês quarta-feira, se Jesus não voltar, estaremos aqui com mais uma palavra de Deus. A paz do Senhor, fiquem com Deus, bom descanso e dê glória a Deus. Aleluia. Um abraço.